O tempo não existe, o tempo é uma ilusão. A frase de Carlo Rovelli, um físico teórico aí. O O tempo que é que você uma achou dessa ilusão. frase? Tô, Isso. tô refletindo. Será que o tempo é um acordo que a sociedade fez? Não é um acordo que a sociedade fez, mas é uma ilusão que a gente vive. Ele até explica isso, tem um TED Talk dele, Carlo Rovelli, para quem tiver interesse, e depois o Luan coloca o link. Mas ele explica que hoje a gente mede o tempo quando a gente tem algo cíclico, né? Então, no nosso relógio tem o quartz, para medir o tempo, a gente tem o Sol, que fica girando aí a translação e os movimentos solares, né? Então, a gente sabe que é sempre cíclico, então a gente sabe quando passou o dia, quando passou o ano. E ele fala que a gente sabe que as coisas envelhecem porque as coisas, elas mais se complicam, né? Do que facilita. Então, um copo quebra, a gente ficou cheio de caco. A gente não vê ao contrário, né? Um monte de caco virando copo. A gente vê esse monte de caco virando copo, a gente ia falar que tá de trás para frente o vídeo, né? Então a gente sabe que tá indo para o futuro porque por causa da entropia, né? Que ele fala que são essa complexidade e as coisas vão se tornando mais complexas ou estragando, né? Então essas coisas estragam, a gente sabe que tá indo para o futuro. Então é bem legal esse ponto aí, que se a gente não tivesse esse estragamento das coisas aí, e se a gente não tivesse algo que se repete, a gente não teria como ver o tempo passar. Mas as pessoas, por exemplo, pessoas elas nascem, mas não nascem prontas, 100%. E a gente vai se aprimorando e depois, de certa forma, aí sim a gente começa a envelhecer, né? Justamente porque tem esse negócio de entropia. Se você vê Hum. se um velho virando um jovem, o jovem virando uma criança, O caso de Benjamin Button, isso, você ia achar que tá indo de trás para frente. Mesmo o caso dele, ele ainda acaba morrendo no final, mas se você vê algo que estava morto reviver e algo que estava vivo entrar no ventre da mãe de novo, você fala, tá de trás para frente. Então a gente sabe que as coisas estão indo para o futuro justamente por conta dessa lei da entropia, que é uma lei física que existe no nosso universo, né? Mas se não tivesse essa lei, as coisas não envelheceriam, você estaria na eternidade. Você não ia para o futuro nem para o passado, porque as coisas não estragariam, né? bom, interessante. Depois eu vou assistir esse TED Talks aí. E pra É, galera que quiser, o link tá na descrição do episódio. E lembre também deixar aí o seu like, ativar as notificações. Manda um comentário sobre o que você tem achado aqui dos drops de IA. Tá sendo muito legal criar esses conteúdos aqui nesse formato. E hoje eu queria trazer uma notícia aqui, Thiago, sobre o problema que o comércio atualmente aqui no Brasil tem enfrentado sobre a escassez de mão de obra. As pessoas não estão. As empresas estão com necessidade de ter mais pessoas trabalhando e não tá achando pessoas para trabalhar. E aí a gente até discutiu um pouquinho, né, pelo WhatsApp, assim, em off a gente troca bastante, tem trocado bastante também sobre essas questões da IA. Será que nesse momento, então, a IA vai potencializar e resolver os problemas dessas empresas que estão passando por esse ponto agora de escassez de mão de obra? Que ao mesmo tempo a gente tem um índice de desemprego até que elevado no Brasil, por mais que vem melhorando, mas ainda assim tem muita gente que tá desempregado. É, é meio estranho, né? Tipo, pô, tem uma galera desempregada e ao mesmo tempo tem um monte de empresa precisando de gente para trabalhar. Pô, não seria o match perfeito? seria, mas a meu ver aí tem alguns pontos ali para a gente entender. O primeiro ponto ali, se você vê na notícia, fala que o profissional que mais falta no mercado é o operador de telemarketing. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, até você que está assistindo, você gostaria de ser um operador de telemarketing? A gente vê que há uma das coisas, são alguns pontos de escassez, né? Ninguém mais quer fazer tarefas que a gente às vezes não considera nobre. E isso é ruim, tá? Eu acho ruim. Então, cada vez mais você vê todo mundo querendo fazer faculdade. Todo mundo quer pegar um emprego que tenha uma faculdade e afins. Ninguém mais quer ser operador de telemarketing, ninguém mais quer ser. Isso é uma coisa que tem essa escassez. Então é um ponto que chama a atenção, né? Por que que está acontecendo isso? No passado a gente não tinha isso.
A gente vê que alguns países, tá, até por exemplo, Estados Unidos, essa mão de obra, vamos dizer assim, mais braçal, mais repetitiva e afins, acabam sendo substituídos pelos estrangeiros, né? Vê muito latino indo para lá, brasileiros indo para lá para fazer, às vezes, coisas que os brasileiros não querem fazer no próprio Brasil. Às vezes limpar um banheiro, montar uma marmita, né? Acontece isso muito no Japão também. Brasileiros vão para o Japão para trabalhar nas indústrias, às vezes para montar o bentô, que são as marmitas japonesas. Então a gente vê que existe na nossa geração aqui uma, uma vontade assim de fazer algumas profissões que não são tão repetitivas, né? Igual eu falei, poucas pessoas querem ser operador de telemarketing. Ô, Thiago, será que talvez, aí é um contraponto meu, pode ser porque muitas empresas pagam mal? Assim, apesar que na notícia eles estão falando que aumentou o salário assim de algumas empresas, elas elevaram o salário até em 10%, né? Mas se é muito ruim, 10% não faz tanta diferença, né? Talvez ainda é um salário Uhum. ruim. E que também dobrou vale-refeição, e entre outros benefícios que as empresas estão ofertando para ver se consegue atrair. Mas ainda assim, será que porque as pessoas caíram em si e falou, pô, vou trabalhar com isso e, meu, eu pagar pouco, e às vezes acaba que muitas pessoas vão fazer Uber, vão fazer, trabalhar com entregas de aplicativos, que por mais que ainda não é um melhor emprego ali para a pessoa, mas ela consegue uma remuneração melhor, com talvez um esforço menor, ou tem um esforço maior, mas ganha mais e ela precisa de dinheiro. Será que pode ser também uma consequência disso, assim, aqui no Brasil? Eu concordo com você, porque normalmente essas profissões que são repetitivas, elas normalmente os salários são baixos. Esse do operador de telemarketing é até uma exceção, né? Igual você falou, ela chegou que o salário aumentou quase 10%, e esse da telemarketing fala que o salário dobrou nos últimos 12 meses. Então pensa assim, uma empresa, ela quer contratar vários operadores de telemarketing. E aí o diretor lá entende que dois pontos. Ou ele entende que não é uma profissão tão assim nobre, vamos dizer assim, e coloca o salário lá embaixo, ou ele entende o seguinte: para eu poder alcançar a minha quantidade de vendas que eu preciso pagar um salário baixo. E por isso que a gente acaba procurando outras profissões, né? Por quê? Porque paga pouco. Porque as empresas entendem que paga pouco, também acho que faz sentido. E é ok a gente querer ganhar mais, né? Todo mundo acha que quer, por isso que procura fazer outros tipos de emprego. A pessoa quer ser médica, quer ser advogado, por quê? Porque paga mais, né? Não quero ser operador de telemarketing, por quê? Paga menos. Então, às vezes, até a questão do que eu falei de profissão nobre, às vezes nem é esse o ponto, às vezes é uma profissão que paga pouco, né? E por isso que eu concordo contigo. Porque acho que toda profissão é nobre, né? O operador de telemarketing precisa ter algumas habilidades até para poder tratar as pessoas de forma adequada, empática, que às vezes nem um médico e um advogado às vezes tem, em alguns casos. E tem outro ponto que eu também acho, Luan, é que às vezes se exige muito mais do que o salário paga também. Tem Então, às vezes isso. coloca lá, às vezes coloca operador de telemarketing, nível estagiário, aí coloca lá experiência, 10 anos de tal coisa, fluente em inglês, aí a pessoa nem fala inglês, entendeu? Então não precisa falar inglês na profissão. Então acontece isso. E eu falo isso não só para essas profissões que pagam pouco, mas para as profissões que pagam muito mesmo, na área de tecnologia mesmo. Às vezes exige um conjunto de tecnologias, um conjunto de conhecimento que é inadequado tanto para as pessoas que estão começando, quanto mesmo para quem vai atuar na profissão. Então, Perfeito. acho que Em tecnologia eu já vi muitas vagas pedindo inglês, né? Que a pessoa tem que manjar de inglês, mas vai pagar em real. Aí a pessoa fala, pô, então vai trabalhar para uma empresa de fora, vai ganhar em dólar morando aqui, né? Tipo, é, você vai você exigir, fala. você vai exigir que você fale inglês o dia inteiro, dependendo do quanto você vai ganhar, compensa você ganhar em dólar, né? Você ou vai para fora ou pega vários trampos para fora morando aqui ganhando em dólar. Seria bom ganhar em dólar morando aqui, né? Mas acontece isso, às vezes a empresa que está te contratando trabalha para uma empresa internacional que às vezes recebe em dólar, né, essa empresa, e vai pagar para você que está trabalhando lá
em real. E é aí onde ela tem o lucro. E aí você pode fazer até essa pergunta, né? Ué, então compensa eu trabalhar direto para a empresa de fora. Perfeito. E aí, dado esse cenário aí da escassez, Thiago, eu fico pensando assim, meu, ainda mais relacionado com telemarketing, talvez a IA entre nesse momento aí e consiga auxiliar essas empresas. E aí, de certa forma, a gente já começa a ver uma mudança de cenário de profissões. Então, algumas profissões vão ir se acabando até por conta da IA e por conta da própria escassez e por conta que as pessoas que são donas dessas empresas não veem valor nessas profissões, não querem pagar mais, ou às vezes tentam pagar mais, mas ainda assim é um salário baixo, por mais que dobrou o salário, deu benefício, mas era tão baixo que mesmo dobrando o salário ainda não é atrativo para as pessoas quererem trabalharem com isso. E aí a IA pode entrar como uma forma de automatizar isso, apesar da IA não ter o sentimento ali de conseguir compreender 100%, mas já existem IAs que conseguem falar qual que é o sentimento, né? Eu já vi algumas IA que falam, essa pessoa aqui com base no jeito que ela falou, ela estava brava, né? Não sei se você já viu coisas semelhantes assim. Faz sentido aí tudo que você diz. Tem uma frase aí do próprio artigo que fala assim, ó, só vai conseguir resolver esse problema de escassez, promover essa transição de mercado de trabalho analógico para o digital, elevando o grau de qualificação dos trabalhadores, afirma o economista. Então, na própria matéria diz que o problema de escassez é se tiver uma transição do mercado de trabalho do analógico para o digital. Entre linhas ali, ele está falando assim de duas coisas, né? Ele está falando, a primeira é, vamos ter que automatizar, colocar mais digital, né? Sair do analógico para o digital. E também para que esses profissionais aí, eles tenham um grau mais elevado de qualificação, para eles, o que seja lá o que for isso, né? Para eles poderem atuar em outras profissões, tá? E até é engraçado isso, né? Porque faz sentido ter essa migração de trabalho. Porque hoje a gente consegue resolver grande parte das coisas de uma forma digital. Então, por exemplo, boleto aqui da internet de casa. Eu prefiro muitas vezes entrar num chatbot e falar segunda via de boleto, ou mesmo num aplicativo, mas no caso eu faço um chatbot no WhatsApp ali, eu acesso um chatbot no WhatsApp, do que eu conversar com uma pessoa para me passar para um outro atendente para ficar aguardando na linha para depois me mandar um boleto. E se você parar para pensar, a gente não precisa de um ser humano para passar um boleto. Mas há casos que eu prefiro falar com uma pessoa. Por exemplo, eu estou com um problema no meu cartão e eu sei que não vai ter uma opção lá. E aí toda hora que eu ligo para o banco fala aperte tal, aperte não sei o que para voltar para o menu anterior. Entendeu? E eu só fico lá, a opção, falar com o atendente, falar com o atendente, falar com o atendente. Porque às vezes eu preciso de uma empatia, né? De alguém do outro lado entendendo o meu problema de uma forma coerente, sabendo como resolver e entendendo o contexto. É, E por mais que... exatamente esse do car... é, Pode falar. esse do cartão que você trouxe, eu fiquei refletindo aqui. Pensa, de repente você tá na rua e alguém te rouba. Leva seus Uhum. documentos e junta o cartão. Pô, você vai ligar na operadora de cartão, você quer que realmente alguém te atenda, porque tá tipo, meu, você acabou de ser roubado, né? É uma sensação diferente Eu do que você faço. pega. O que que você faz, né? Como é que alguém pode te auxiliar? Seria muito estranho, ou pelo menos nesse momento é estranho que a gente tá vivendo, um robô falar com você. Ah, não, fique bem, não sei o que. Cara, não, peraí, tipo, você não tá entendendo, né? Eu acabei de ser assaltado aqui. Sim. É por isso que eu acho que vão ter dois tipos nessa questão de telemarketing, dois tipos de empresa, né? Aquelas empresas que são especializadas em automatização de sistemas para poder fazer essas coisas repetitivas e as empresas que são especializadas em atendimentos humanizados. E foi até um ponto curioso, porque esses dias atrás, aí, mais ou menos um mês aí, uma empresa entrou em contato comigo falando, nós somos especializados em atendimento humanizado. E eu achei curioso isso, porque a maioria que vai fazer propaganda para você ou que vai entrar em contato com você fala assim, nós somos especializados em automação de atendimento. E essa ela veio com uma análise, uma pegada um pouquinho diferente, né? Nós somos especializados em atendimentos humanizados. Então, eu acho que as duas coisas se complementam. A gente aí vai ter uma tendência.
tá? Não precisa ser profeta para saber essa tendência essas coisas mais automatizadas, como a gente já vem falando em vários episódios aí, serem substituídas por máquinas, né? Você chegou até a comentar, né, Luan, sobre a questão do identificação de emoções. Existem IAs que fazem isso, né? Algumas bem conhecidas como Whisper. Então, o Whisper aí, ele faz reconhecimento de voz e a gente tem alguns modelos de classificação emocional, né? O Emotion BERT, Speech Emotion Recognition. Eu posso depois deixar o link aí para você colocar para o pessoal, que dá para você identificar se a pessoa está nervosa, se ela está triste, até colocar o contexto, mas nada como um ser humano fazendo isso, né? E eu acho legal porque o ser humano tem várias características, né? Tem gente que identifica quando a pessoa está nervosa para deixar ela mais nervosa, né? Então, ou ao contrário. Então, a gente precisa ter esse atendimento humanizado ali para poder atender algumas situações, igual você falou, um caso de um roubo. É muito melhor você ter uma pessoa atendendo ali no caso de roubo, falando, mas o que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa, de ajuda, ó, para você cancelar o seu cartão, do que você ter um robozinho ali que fala, pressione dois para avisar que você foi roubado. Digite a sua senha para, entendeu? É algo que você acaba até perdendo a razão ali, né? Que a pessoa não está entendendo a situação. E você acha que E, com isso a profissão de pessoas que trabalham com atendimento podem ser valorizadas aí num futuro próximo? Porque automaticamente a IA vai ter um custo menor, né, do que você pôr uma pessoa para fazer isso que pode ser automatizado, enviar um boleto, assim como já é automatizado muitas coisas relacionadas com isso, mas outras coisas que realmente fazem sentido automatizar. E essas outras como casos excepcionais assim de roubo ou de uma outra coisa, de repente, sei lá, minha mãe morreu e preciso cancelar o cartão da minha mãe, porque minha mãe morreu. Pô, cara, deve ser né, também falar com um robô pra cancelar assim, talvez alguém ali eu me sentiria melhor. Uma pessoa falando comigo, né, por um momento de luto ali. Tem que pensar na experiência que a pessoa vai ter, né? Então, eu pelo menos gostaria que fosse uma pessoa, talvez. Outras pessoas não, eu acho que vai muito de perfis de pessoas ali, né? As personas, mas eu fico pensando se, com base nisso, a profissão de atendimento muda um pouco, porque tem que ter mais esse lado humano, talvez até as pessoas que lidam com isso, além da comunicação, talvez fazer uma psicologia para entender mais das pessoas e conseguir fazer um atendimento mais humanizado de fato, porque você vai entender a outra pessoa ali. E aí, com consequência disso, pô, a profissão de atendimento fica mais valorizada porque ela muda de característica, né? Aquilo que era automatizado a própria IA faz e aquilo que uma IA não é capaz de fazer e nem deveria também fazer porque realmente precisa desse olhar humano, que são características nossas que nenhuma IA, pelo menos aquilo que a gente tem discutido, será capaz de fazer. Então eu fico pensando se aí a profissão também, ela, com essa mutação, será mais valorizada. Até para quem gosta de trabalhar com atendimento, falar, pô, legal, ainda tenho esperança e não vão me substituir realmente por robôs. sim, eu acho que é um misto disso, viu, Luan? Porque, por exemplo, vamos dar uma situação mais comum ali. Vou pedir pizza, né? Se eu for pedir pizza por telefone ali, eu, na verdade, prefiro pedir pizza por um aplicativo. Fala, eu quero pizza marguerita com água, sei lá, e mais tal coisa. Custa tanto, vou lá e pago. Mas tem pessoas que gostam de falar assim: e aí, Luan? Aquela pizza de sempre, eu faço o mesmo pedido ou você quer algo especial? Estamos com uma promoção nova, entendeu? Então, eu acho que tem essa personalização. Entendo que o futuro é isso, tá? Eu entendo que o futuro é alguma IA até ler o que você gosta, o que você faz, isso já é comum de acontecer, né? De acontecer. E aí, com base nisso, vai te direcionar para um atendimento automatizado, para um aplicativo, ou para um atendimento que seja humanizado. E aí, cada perfil de cliente aí, ou de usuário aí, a gente tem uma característica
adequada, né? Eu sei, por exemplo, meu pai prefere falar com a pessoa do que fazer um pedido por aplicativo. E eu entendo que se fosse um robozinho social aí, um assistente virtual Impact, não seria tão adequado quanto o seu Manuel da pizzaria, entendeu? Que ele conhece pessoalmente às vezes, ou que mandou um recado para ele, ou algo do tipo. Eu entendo que faça sentido essa mescla, né? Mas aí no E, futuro próximo, dando esse exemplo aí do seu pai, que conhece o pizzaiolo lá, o dono da pizzaria, uhum, a gente tá falando de gerações, né? Será que a sim. minha filha, no futuro aí, eu tô falando um futuro um pouco mais longo ali, de médio e longo prazo, que uns 15 anos, 20 anos, ela vai também querer, sabe? Eu fico na dúvida. Ou será que por conta dela já tá nessa geração de IA e tudo, né? Nasceu já nessa geração agora, que, que a IA tá nesse boom. Ela vai querer, assim, será que pra ela não vai fazer mais sentido só realmente ser tudo automatizado e acabou? Eu não sei, tá? É uma dúvida minha aqui, uma reflexão sobre isso. Eu acho que sempre vai ter um misto de pessoas. A gente vê isso com um banco. Você tem vários segmentos de banco. Então, você tem, por exemplo, aquele banco que é um banco digital que você faz tudo pelo aplicativo e tudo bem. Aí você tem o banco que não, você tem um gerente dedicado para você. Você tem um banco que tem um especialista em investimento. Pô, mas poderia ser tudo automatizado isso? Poderia. Mas o que eu falei, tem segmentos. Então eu entendo que às vezes o segmento mais VIP de um futuro iFood aí seria você ter um concierge, vamos dizer assim, de alimentação. Então é uma ideia, hein? Quem for fazer essa ideia, quiser o de sócio, pode chamar aí. iFood com concierge. Porque você pode atender um grupo de pessoas que às vezes existe um negócio, acho que você estuda bastante isso, que é a preguiça por decisão, né? Não sei como seria o termo correto disso, mas o usuário ele tem uma certa preguiça para decidir. Se for ter que decidir muito, ou tiver que fazer muito caminho para tomar uma decisão, ele abandona às vezes, né? E Luan, você tá aí? Tô Dá uma aqui. travada aí. Travou, mas voltamos. Voltamos. Então, beleza. É que eu estava falando aí sobre que o usuário tem preguiça de decisão, né? Se tiver que fazer vários caminhos para tomar uma decisão, ou se tiver que, às vezes, pensar muito para fazer uma decisão, é algo que o usuário às vezes abandona. Então, em alguns casos, é melhor uma pessoa decidindo por você. Então, pensa num caso, igual eu falei, do banco de investimento. Às vezes o cara não quer saber se ele vai para uma bolsa de valores, se usa o fundo tal, se ele faz o quê. Ele quer investir o dinheiro para que dê mais retorno. Ele delega isso para outra pessoa. Se a pessoa delega o dinheiro dela para isso, quanto mais as outras coisas, né? Então você imagina um novo aplicativo de delivery ali, de comida. Você fala assim, eu tô com fome. Escolha a comida para mim aí. Isso pode ser feito de maneira automatizada, ou pode ter algum cara que já conhece o seu perfil, ou mesmo que já tem um histórico ali automatizado também do seu perfil e fala, ó, recomendo você pedir a nossa nova pizza, porque eu vi que você já gosta de mussarela, gosta de tomate, gosta de, sei lá, pesto, e a gente fez uma agora com queijo e mel junto. Você não quer experimentar essa nova experiência? Perfeito. É Então fica muito mais fácil. Eu tenho. tipo o algoritmo da Netflix, Spotify, oferecendo outros filmes e músicas pra você descobrir com base no que você já consome ali no dia a dia. Isso, mas imagina ter alguém, eu falei, atendimento humanizado para poder fazer isso. Em alguns casos não faz sentido. Por exemplo, porque às vezes eu quero assistir televisão, igual você falou do Netflix ali, mas eu não quero ninguém me enchendo o saco, né? Perfeito. Então ele sugerindo é uma coisa. Mas nesse da Netflix ainda Mas poderia imagina, ser um concierge, igual você falou, pra filmes. Pra debater com sim. você, pra discutir ideias e... Eu também... Você me fez refletir sobre isso, porque, querendo ou não, se você... Tem aquela coisa, né? Você tá acostumado com algo, vem uma coisa diferente que quebra o padrão daquilo que você acostuma, você acaba gostando também. E pode ter uma tendência disso, né? Da gente fazer, talvez um pouco relacionado com a curva da inovação que você falou, também pensando aqui sobre
Cara, a gente vai muito pra automatizar, automatizar, automatizar. As pessoas vão cansar disso. Vai chegar no momento em que elas vão falar, meu, tudo tá automatizado, né? Que chato isso aqui, tá um saco, meu. E aí vem, aí começa a voltar de novo. Pô, pessoas, tal, vamos conversar. Talvez até um pouco com relação ao que aconteceu com a pandemia, né? Pô, 2020, todo mundo dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. A hora que soltou os primeiros eventos, mano, bufou de gente, assim, lotou os lugares. A galera queria se ver, queria se encontrar, e agora já voltou num equilíbrio, assim. Então, talvez possa acontecer algo nesse sentido, assim, né? Pelo menos é uma tendência e uma reflexão minha. Não, novamente, não sou futurista, né? Não sou o cara que estuda sobre futurologia aí, mas eu fico refletindo sobre coisas que já aconteceram no passado que podem se repetir, assim, em termos de comportamento. E eu concordo contigo. É a mesma coisa, assim, igual você falou do Netflix. Ele pode sugerir com base nos seus, no seu, nos, no- no- nas suas, nos seus gostos, né? Mas imagine uma situação diferente. Ó, minha namorada tá vindo em casa. Você tem como sugerir um filme para eu assistir com a minha namorada que tá mais relacionado com o gosto dela do que com o meu? Então, assim, até você pode ter uma IA que faça isso, mas às vezes você tem um cara que é experiente em encontros, por exemplo. Você tem um concierge ali que até alimente a IA ou algo do tipo, não faça sentido, né? Às vezes uma pessoa ela pode ser utilizada para alimentar essas IAs, ou ela pode ter algum atendimento VIP, né? E eu tenho certeza que alguns milionários ali, quando vai pedir alguma ajuda, ele liga para o especialista e fala a mesma coisa. Eu tenho dúvida de UX, o que eu faço? Ô, Luan, né? É que eu não sou milionário. Se eu fosse milionário, eu falei, ô Luan, ó, vou te contratar aí por um tanto tempo para você me ajudar nisso. Que é isso, a gente troca figurinha, pô, Thiago. Quando eu tenho várias dúvidas, a gente discute e você manja pra caramba também, a gente sempre troca figurinha. Eu acho que isso que é o legal, né? Claro que se a gente fosse milionário, a gente ia trocar figurinha. Pô, vou te buscar aí de helicóptero, vamos lá pra Bahamas, né? Vamos pra outros lugares aí chique, né? Então, eu acho que vale essa pergunta. Por que que às vezes quando a gente está com uma dificuldade ali, a gente procura um especialista e não uma IA? Perfeito. Entendeu? Se a É gente uma conseguir boa responder reflexão. isso, você pode até procurar a IA, mas você vai validar o que a IA falou com um especialista às vezes, né? Ah, com certeza. Esses dias mesmo que eu tava com infecção de garganta, é, eu pesquisei algumas coisas na IA, mas no mesmo dia eu já fui pro médico lá pra ela me avaliar certinho pra ter uma garantia, né? Não vou confiar 100% numa IA não, assim, tipo, me deu um embasamento e tal, até quando eu cheguei na médica, mostrei alguns exames que eu tinha feito e aí já tinha pesquisado sobre aqueles exames, fui validar com ela se fazia sentido o que ela me falou. Ela, isso, isso, isso. Eu falei, então beleza, então, ok, mas fui validar. Eu não acreditei 100% não, afinal de contas é minha saúde, né? Ela estudou É, tanto tempo, tem experiência, e a IA é com base nos dados que tá aí na internet, né? Eu não sei, não era uma IA específica de medicina também, né, para eu poder confiar. Então, eu não, eu quis validar realmente com uma pessoa especialista. eu acho que vale os dois lados. Você vai usar a IA para validar se o cara é especialista, e ao contrário também, você usa especialista para validar o que a IA fez. Então, se a IA fala assim, tome o antibiótico tal, você vai ficar meio com receio, você não vai fazer isso. Aí você vai no especialista, o especialista fala, tome o antibiótico tal, e é o mesmo que a IA falou, pô, confirmei que as duas coisas estão certas, né? Então, eu acho que algo colaborativo, e eu entendo que o futuro caminha em paralelo, né? Atividades que são mais, que exigem menos esforço cognitivo, e atividades que precisam de mais esforço cognitivo aí, tratamento com pessoas e criatividade e validar se é certo ou errado, aí é a colaboração dos dois mundos ali. É um especialista com o auxílio da ferramenta, né? Perfeito. E aí então, galera, deixa o seu like, ativa as notificações para que você fique por dentro de tudo que rola aqui no Drops de IA, né? E pega o link do episódio e também compartilhe com pessoas. E para fechar o Drops de hoje, Thiago, a frase que você iniciou esse nosso Drops falando sobre automação.
O tempo não existe, o tempo é uma ilusão, Muito do bom. Carlo Rovelli. Perfeito. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Até o próximo Drops de A.